A paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus, minha amada. Eu sou o pastor Anderson Andrade e esse é o nosso Momento com Deus. E o Momento com Deus de hoje é: não tenha medo. Por que não tenha medo? Porque nós temos medo de muitas coisas. Nós temos medo de não conseguir pagar a fatura do cartão, nós temos medo do nosso nome ir para o SPC, nós temos medo do nosso nome ir para o Serasa, nós temos medo do nosso patrão mandar a gente embora, nós temos medo de ficar desempregado, nós temos medo de pegar uma doença, uma dengue, uma covid, um câncer. Nós temos medo até às vezes de sair à noite, de ser assaltado. Nós temos medo de muitas coisas. E todos esses medos, eles acabam fazendo um mal muito grande para nós. Porque às vezes o medo ele está no nosso subconsciente. Então, meus amados, na Bíblia também, os discípulos, eles também tinham medo, como eu e como você. E a coisa que os discípulos mais tinham medo era quando vinha a tempestade, quando vinha o vento forte, quando o barco deles estava para ser destruído. E a palavra do Senhor nos fala que sobreveio sobre aqueles discípulos uma tempestade muito grande e a água começou a entrar no barco. Porém, Jesus estava lá no barco, na parte inferior, na parte de baixo. E sabe o que Jesus estava fazendo? Dormindo. E quantas das vezes que o nosso medo, ele tira o nosso sono? Quantas das vezes o nosso problema tira o nosso sono? A gente fica com aquela insônia, a gente não consegue dormir, não consegue fazer nada. Mas Jesus, ele estava dormindo. E os discípulos correram nele: Jesus, mestre, mestre, nós estamos morrendo, o barco está afundando. Não te importas? Não te importas que a gente venha morrer, venha falecer? Aí Jesus deu aquela esticada e foi lá no segundo andar e olhou para o vento, olhou para o mar, olhou para a tempestade e ele deu uma palavra: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E na mesma hora o vento se cessou, o mar se acalmou. E esse mesmo Jesus hoje, ele está falando aí com a tua tempestade, ele está falando aí com o teu problema: aquieta-te, acalma. Porque nesta peleja você não terá que pelejar, mas o Senhor se levantou hoje, o Senhor Jesus se levantou hoje para acabar com esse problema que está tirando o seu sono, para acabar com essa tempestade, porque às vezes você estava igual aqueles discípulos, o seu barco estava afundando, você já não sabia mais o que fazer. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos falar que o nosso Jesus, ele é o nosso socorro, bem presente no momento da angústia. E neste momento agora, ele está falando com o vento da tua vida: aquieta-te. Ele está falando com o mar da tua vida: acalma-te. Porque o teu problema, ele é muito pequenininho diante do Deus que você serve. Então não tenha medo, crê somente, porque a palavra do Senhor, ela nos fala: bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Bem-aventurado é você que está assistindo esse vídeo. Bem-aventurado é você que está tomando posse destas palavras. E você vai estar contando a bênção. Você vai estar dando
testemunho do que o nosso Deus, ele vai fazer com esse teu problema. Amém? Eu sou o pastor Anderson Andrade e esse foi o nosso momento com Deus. A palavra do Senhor nos fala: creia nos teus profetas e prosperareis. Então, meu amado, se você ainda não me segue, começa a seguir, porque todos os dias eu posto um vídeo com a palavra abençoada para você e para toda a sua família. Seja um evangelista também da parte do Senhor. Compartilhe essa mensagem para que a gente venha alcançar o máximo de pessoas possíveis e elas venham ser abençoadas. Que o nosso Senhor Jesus abençoe o seu dia. O nosso Senhor Jesus abençoe a sua semana. O nosso Senhor Jesus abençoe o seu mês, a sua família, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo. Porque as bênçãos do Senhor, elas são na boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É forte.